Ernesto Araújo no CIPEC. Este é um episódio especial de Oliver Talk que estará centrado no discurso do diplomata e ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, Ernesto Araújo, além de anúncios de novidades no podcast. Eu sou André Assi Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! O objetivo de hoje é comentar brevemente, sem esgotar todas as possibilidades e sem tornar desinteressante o próprio discurso de Araújo, os principais tópicos abordados pelo ministro no maior evento conservador do mundo e sua edição brasileira. Quais foram os principais conceitos abordados, qual a importância da mensagem e também farei o anúncio de algumas novidades e próximos passos do Oliver Talk para você, ouvinte. Antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk no Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações. Não se esqueça também de visitar a loja Wake Up Imperium do Mr. Romanini, que nós também tivemos a grande possibilidade de conhecer pessoalmente no CIPEC Brasil. Visitem a loja do Romanini, a Wake Up Imperium, e comprem camisetas, canecas e afins. Romanini vai longe e ele é o responsável pelas artes aqui do Oliver Talk. Então vamos ao ponto. Reforçando aquilo que eu disse no início, vejam, esse podcast comentando especificamente o discurso do Ernesto Araújo no CIPEC não substitui você ir lá no YouTube e assistir o discurso em si. Então eu vou pegar elementos do discurso e comentar aqui e dizer porque eu os considero importantes, sem necessariamente esgotar o discurso inteiro, ou falar, bom, vou ouvir este podcast, então não preciso ouvir o discurso em si. Vale muito a pena ouvir o discurso, vocês devem fazer isso. Uma outra coisa que eu gostaria de fazer, teve um Oliver Talk em que eu dei uma série de recados no início, e aí as pessoas acho que estranharam um pouco, então eu vou dar os recados ao longo do podcast. São mais de 2 recados diferentes que eu tenho para dar, porque as pessoas falam, o podcast só vai começar no momento X. Não, na verdade o podcast começa desde o seu primeiro segundo. Os recados são importantes e fazem parte aí da composição do podcast. E uma primeira coisa que eu gostaria de falar, sem necessariamente tocar ainda no discurso do Ernesto Araújo, é sobre o evento em si. Então o CIPEC, para quem não sabe, é o maior congresso conservador do mundo, realizado com frequência nos Estados Unidos, já contou com a presença do Donald Trump, do Nigel Farage, só para citar políticos aí. Então é um evento com uma conotação muito política, né? Não é um evento pura e simplesmente cultural, de palestras intelectuais, etc. É um evento que mistura, assim, um pouco desses dois elementos, o elemento cultural com o elemento político, e os grandes nomes conservadores dos Estados Unidos, e lá eles abundam, assim, numa quantidade gigantesca. Então, Ben Shapiro, Charlie Kirk e muitos outros aí já participaram do CIPEC Estados Unidos. É muito bom, é um fato muito feliz que o evento tenha sido trazido para o Brasil. Um daqueles fatos que a gente consideraria inimaginável até bem pouco tempo atrás. Acho que uma edição do CIPEC no Brasil não é nem uma coisa inimaginável há 10 anos atrás, porque isso realmente é. Mas até há menos tempo, né? Há bem menos tempo, eu confesso que se alguém falasse para mim, vai ter uma edição do CIPEC no Brasil, eu ia falar, você tá exagerando, né? Calma, a gente tá indo bem, mas não é tão bem assim. E a despeito de qualquer polêmica a respeito de financiamento, né? Muito foi levantado, tanto por parte da esquerda. Na verdade, eu vi pouca gente, para ser sincero e honesto, eu vi pouca gente da esquerda falando dessa questão do financiamento do CIPEC. Deve ter existido, é claro, eu que não vi, mas eu vi mais, evidentemente, a isentosfera, né? O Clube do Livro, a Isentolândia, esse pessoal que quis falar
a esse respeito, sendo que acredito que 98% dos conservadores, ou todos os conservadores, são contra a existência do fundo partidário. Porém, conforme as regras que regem o que é o fundo partidário, 20% do valor destinado deveria ser, supostamente, para financiar eventos com uma conotação cultural diferenciada. E o que aconteceu por parte da Fundação Índigo, que é ligada ao PSL, foi isso. Ela usou esse dinheiro para o seu fim devido de acordo com as normas e regras do fundo partidário. No mundo ideal, o fundo partidário não existiria e um evento como esse seria inteiramente patrocinado por outros meios. Porém, já que existe, por que não fazer isso, né? Eu destaquei uma coisa nas redes sociais, não adianta nada nós ficarmos pregando certos tipos de purismos, enquanto que esse dinheiro vai ser destinado para fins parecidos ou para outros fins escusos por parte de outros partidos, enquanto o PT enfia todo o dinheiro que ele arrecada, seja do fundo partidário, do dízimo que eles escolhem dos filiados, na Fundação Perseu Abramo, que é a fundação cultural do PT. Então, não é uma questão de se igualar ao PT, mas de fazer uma atividade cultural conservadora que deveria existir por outras vias. Fica aí o recado para os conservadores engenheirados, empresários, né? Financiem atividades culturais no Brasil. Mas enquanto isso, pela primeira vez, ou numa das primeiras vezes, esses 20% do fundo partidário teve seu destino devidamente encaminhado. Pois bem, a respeito do discurso do Ernesto Araújo, foi o discurso de abertura do sábado, né? Não foi o discurso de abertura do CIPEC, mas foi o discurso de abertura do sábado. E uma coisa que eu sempre gosto de destacar quando se trata de textos ou discursos do ministro Ernesto Araújo é a sua erudição. São textos muito eruditos, que me agradam muito. Se o Ernesto Araújo fosse de esquerda, ele seria um cara extremamente valorizado pela esquerda, porque ele é um cara que faz inúmeras citações, referências a autores, conceitos em outros idiomas, ou seja, tudo que quem é mais do universo acadêmico, e principalmente da pós-graduação, sabe que esse é o tipo de coisa valorizada nesse meio, né? O cara demonstrar a sua erudição, escrever um artigo ali com conceitos e notas de rodapé. Tudo isso é muito valorizado, mas é claro, como o Ernesto não está alinhado a esse tipo de pensamento, as pessoas o criticam pelas mesmas razões, o que é um tanto quanto curioso, né? Aí falam que é um negócio críptico, que é chapéu de alumínio, esse tipo de bobagem que a gente ouve por aí. A proposta do Ernesto no discurso dele era fazer falar um pouco sobre conservadorismo, é claro, a partir da exegese de uma frase que ele disse que é uma frase que representa aquilo que os conservadores querem. Então ele diz, nós queremos o quê? Nós, conservadores, nós queremos mudar o mundo. E aí ele construiu o seu discurso em cima de uma exegese, ou seja, de uma análise, né, dessa frase. Então, num determinado momento, ele perguntou, nós quem? Nós, conservadores, queremos mudar o mundo. Mudar o mundo por meio do quê? Por meio do pensamento, por meio do logos, né? Eu já mencionei isso em algum outro podcast. A palavra logos, em grego, ela é uma palavra muito interessante e ela tem muitas traduções. Ela pode traduzir razão, ela pode traduzir discurso, né? Ela pode traduzir pensamento, ela pode traduzir estudo, né? Então é a palavra logos que vai compor o nome aí de algumas ciências, né? Então biologia, bios, logos, né? Estudo da vida e por aí vai. Então sempre que tem o sufixo logos aí se refere a isso, né? Um estudo científico, racional, etc. Então ele se referiu a isso, né? Se reportou a esses sentidos da palavra logos, e ele disse que nós conservadores somos aqueles que por meio do logos buscam a verdade. E evidentemente que o Ernesto trouxe no seu discurso o elemento importante
religioso que existe, que pode existir pelo menos, né, na conotação dessa frase, porque quando é dito no Novo Testamento, eu sou o logos também traduz verbo, né? Eu sou o discurso, eu sou o verbo, eu sou o logos, né? Então o logos está diretamente conectado aí, ligado à busca pela verdade. Isso é uma das coisas que os conservadores querem. Nós queremos mudar o mundo e esse nós é um nós que age tendo como princípio, como norte, o logos. E aí uma outra coisa que eu acho interessante absorver dessa reflexão do Ernesto é a questão do conservadores querem mudar o mundo, né? Porque foi mencionado por algum outro palestrante no CIPEC, que agora eu não lembro qual foi, que se eu não me engano foi o Taiguara Fernandes, qual que é o mito, qual que é o senso comum a respeito de conservadores? Conservadores querem conservar, né? Conservar tudo. E inclusive o que é ruim, né? Ou pelo menos isso é o espantalho do conservadorismo que está na boca das pessoas. Conservadorismo é conservar. Pô, que legal, hein? E aí, então, como é que alguém que quer conservar pode querer mudar o mundo? Parece uma contradição, né? Alguém que quer conservar quer manter o mundo tal como ele é e não conservá-lo. É que as coisas nunca são tão simples quanto parecem. Existe uma frase que eu gosto de citar muito a respeito dessa questão da relação entre conservadores e mudança. É uma frase de um personagem de um romance, de Lampedusa, e ele diz o seguinte: para as coisas continuarem como elas estão, muita coisa terá que mudar, né? Então, na verdade, para você conservar, e é claro que os conservadores não querem conservar qualquer coisa, eles querem conservar aquilo que se tornou tradição porque é bom, porque é correto, porque é belo, porque é verdadeiro. Não é simplesmente que é conservar tudo, até mesmo porque se você está em pleno mundo moderno e diz que você quer conservar o mundo moderno, então você não é exatamente que conservador é esse, né? Então conservador não é simplesmente o cara que vê tudo que tem pela frente e quer conservar o que ele enxerga ao seu redor. E na verdade, para a gente conservar a tradição ocidental, aquilo que é valorizado, aquilo que a gente considera aí, para usar uma expressão que eu até nem gosto tanto, alta cultura, para que isso seja conservado, muita coisa precisa mudar. Por quê? Porque essas coisas estão sob ataque, né? A cultura ocidental, tal como a gente a compreende, está sob ataque, né? Então as cátedras acadêmicas e universitárias cada vez mais e mais deixam de se concentrar naquilo que é considerado o cânone clássico da cultura ocidental para inventar outros tipos de moda, estudos de gênero, estudos de autores da minoria XYZ em detrimento dos clássicos Platão, Aristóteles, Shakespeare, Cervantes e por aí vai, né? Então, ou seja, para que haja uma conservação da cultura que deve e merece ser conservada, você não pode simplesmente olhar para o mundo ao seu redor e querer conservá-lo. Precisam haver mudanças. Então, por exemplo, que mudança? Precisa haver uma recuperação, uma retomada do cânone clássico. Então não é tão simples assim falar, conservadores são os que querem conservar. Sim, que querem conservar certas coisas. E para que essas certas coisas sejam conservadas, o mundo precisa mudar. Então os conservadores querem sim mudar o mundo num certo sentido, né? A gente não quer matar os outros para fazer isso, a gente quer convencer por meio do logos as pessoas a fazerem isso. Porém, tudo isso implica mudança. Então as coisas nunca são tão simplistas quanto querem fazer a gente acreditar que são. O conservador quer conservar, mas para conservar é preciso mudar muita coisa. E não existe nenhuma contradição entre esses dois aspectos. Então eu acho que o Ernesto ter eleito esta frase para fazer a exegese no seu discurso é um bom mote para fazer esse esclarecimento. Então nós conservadores queremos mudar o mundo e não há nada de errado com isso. Não há nada de errado em um conservador querer mudar o mundo. Senão nós caímos numa armadilha. Chesterton foi bastante atento
a esse tipo de problemática quando ele dizia que os conservadores, num certo sentido, eles querem preservar os escombros, né? Então, se você é um conservador e não está atento a esse tipo de detalhe, você olha para trás, olha para o presente e hoje você vê o que? Escombros. E aí você quer preservar, conservar os escombros, quando na verdade você tem que remontar, remeter-se a antes dos escombros e aquilo que você precisa querer e tentar conservar. E esse processo implica alguma mudança. Existe também uma frase bastante famosa, salvo engano é do músico Mahler, em que ele diz que o conservadorismo não é a adoração das cinzas, mas conservadorismo é a preservação da chama. Então é preciso ter com muita clareza a distinção entre essas duas coisas, e ter essa clareza te dá luz em perceber que conservadorismo e mudança são coisas sim que têm muito a ver uma com a outra. Uma outra coisa levantada pelo Ernesto no seu discurso foi que nós, conservadores, em certa medida, somos contra o nominalismo. Esse é um assunto que merece um podcast à parte e só para ele. Porém, vale aqui a menção, creio eu, porque é um ponto interessante que o próprio Ernesto colocou. O que seria o nominalismo? O nominalismo ele é uma corrente filosófica, né, que diz que quando a gente tem palavras, né, conceitos, na verdade, a gente não tem uma relação entre mundo e conceitos, entre o conceito e aquilo que ele se reporta, né? O que a gente tem, na verdade, são só os conceitos, são só as palavras. O nominalismo ele é um rompimento muito claro com a teoria de verdade por correspondência de Aristóteles. Então, Aristóteles falava que o quê? Que verdade é a correspondência entre o discurso e a realidade. Estou dizendo aqui de maneira muito resumida, tá? Se tiver outros filósofos e aristotélicos aí me ouvindo, por favor, estou tentando colocar isso daqui de uma maneira rápida para o ouvinte leigo. Mas Aristóteles dizia então que verdade era isso. Então, se eu tiver com uma caneta na mão, e eu falar, isto é uma caneta, eu tenho que falar, bom, o meu discurso corresponde com a realidade? Caso corresponda, então é verdade, caso não corresponda, então não é. O nominalismo, ele vai estar falando que esse processo de correspondência não é possível. Tudo que nós temos, olha, isso aqui é uma caneta. Se amanhã eu começar a querer chamar de elefante, de rinha de galo, de boxe, eu posso. Né? Porque no fundo, tudo que eu tenho, as únicas coisas que existem são as palavras, são os conceitos, né? Nominalismo vem de nomos, né? O mesmo nomos a que eu me referi no podcast anterior sobre Feiglin, em que os positivistas jurídicos se apegam, né? Eles se apegam à norma, à convenção. Então, por convenção, eu chamo uma caneta de caneta. E, na verdade, sei lá o que a caneta é. Eu sei que eu dou esse nome para ela e a única coisa que, de fato, importa é isso, é a palavra caneta e o fato de eu chamar canetas de canetas, mas eu poderia chamar de quaisquer outras coisas. E o Ernesto destacou no seu discurso que o conservadorismo ele é contrário ao nominalismo. Então essa crença de que tudo que existe é a palavra. Na verdade não, existe uma realidade aí que precisa ser levada em consideração e o conservadorismo precisa remar contra essa maré nominalista, e essa não é uma ideia original do Ernesto Araújo. Naquele livro As Ideias Mudam o Mundo, salvo engano é esse o nome do livro, de um conservador americano, que me foge o nome agora, e a tese desse sujeito nesse livro é essa mesmo, né? O mundo começou a dar errado quando as pessoas começaram a levar o nominalismo a sério. E isso, onde que a gente pode ver um elo e um exemplo mais claro disso para conservadores, né? Porque o nominalismo é um problema para conservadores. Pois bem, quando você pega, e aí vou usar o próprio exemplo do Ernesto no discurso, você pega o lema da Revolução Francesa: igualdade, fraternidade e liberdade. Se tudo que existe são palavras, então você pode... eu costumo usar como exemplo para ilustrar esse problema. Pensem no seguinte, pensem num pastel vazio, no qual você vai colocar o recheio que você quiser. A qualquer momento, qualquer recheio.
Então, a visão nominalista ela é meio que isso. As palavras, existe a palavra e você vai preenchê-la com o significado que você quiser, a ponto de os mesmos sujeitos que entoavam o lema igualdade, fraternidade e liberdade eram os sujeitos que guilhotinavam aqueles que discordavam, que faziam tribunais de exceção para matar quem se movesse milímetros de distância daquilo que era o credo dos revolucionários, né? E o próprio Araújo chama a atenção para o fato de que, evidentemente, isso é um problema do iluminismo, né? O iluminismo levou isso a consequências muito graves e muito elevadas, e isso deixou um legado também cultural posterior muito problemático. Ao ponto, outro exemplo que eu costumo dar, as pessoas chamam a Coreia do Norte de República Popular Democrática da Coreia do Norte. Então, peraí, o que é a linguagem e o que são as palavras? Esse negócio tem que ser sério. E se for sério, não dá para chamar o melhor exemplo de totalitarismo que existe no mundo hoje de república, nem de popular e nem de democrático. A não ser que palavras sejam qualquer coisa, sem sentido objetivo, em que a gente recheia as palavras com o sentido que a gente quiser, né? Então o Ernesto chamou a atenção para aí. Este problema é o problema do nominalismo, e todo conservador deve, em certa medida, remar contra o nominalismo. Pois bem, antes de ir para os últimos aspectos que eu quero destacar do discurso do Ernesto, eu gostaria de aqui fazer os outros anúncios deste podcast. Atenção, ouvintes, você que nos ouve agora. Em breve, Luciano lançará o Oliver Club. Tá? O que vai ser o Oliver Club? Será um grupo, vocês se tornarão assinantes do Oliver Talk. O Oliver Talk continuará existindo, mas para assinantes haverá a disponibilidade do Oliver Club com um valor específico. Vocês assinarão e os assinantes terão uma série de vantagens. Tá? Podcasts mais longos, acesso à bibliografia comentada, informações. Vão participar de um grupo só dos assinantes, em que vai ter contato com a gente, vai poder tirar dúvidas. Enfim, todas as novidades serão anunciadas e explicadas com o devido cuidado. Mas queremos aqui, desde já, criar aí aquela centelha, aquela pontinha de curiosidade e de ansiedade em vocês. Em breve será lançado o Oliver Club e os assinantes terão diversas vantagens. E o Oliver Club será também, né, gente, uma maneira de nós engatarmos a segunda e a terceira no Oliver Talk, e vocês que nos ouvem poderem nos recompensar de alguma maneira. Claro que aqueles que não puderem continuarão sempre sendo bem-vindos, mas aqueles que puderem farão parte desse clube, terão todas as vantagens ainda que eu já disse e as que ainda serão anunciadas. E algumas pessoas, na verdade, já perguntaram, né, quando que vai ter o Apoia-se, quando que vai ter o Patreon do Oliver Talk. Pois bem, em breve essas coisas estarão disponíveis, e aqueles que sentirem que podem e que devem contribuir com a gente terão vantagens e ajudarão a gente a se dedicar e a investir mais tempo na produção de novos podcasts, cursos e também na nossa, nos ajudar, né? Acho que falta um pouco esse sentido ainda culturalmente no Brasil, mas a gente tem certeza que vocês, nossos ouvintes, que são seletos, que são importantes para nós, grande parte aí vai poder contribuir com a gente por meio do Oliver Club e receber todas as vantagens disso. Um outro anúncio que eu quero fazer, muito importante: nas próximas semanas eu gravarei um podcast com o Luciano, ainda uma sequela dos podcasts sobre Fögling. Haverão novos podcasts com séries explicando filósofos, tá? Já estou preparando a próxima série, não vou dizer quanto tempo durará, nem sobre qual filósofo será, mas essa série vai existir. E nas próximas semanas eu estarei gravando com o Luciano na Panela Produtora um Oliver Talk, e desde já quero anunciar que ministrarei um curso
sobre Eric Voegelin, com reflexões inéditas minhas sobre Voegelin. Então não repetirei, evidentemente, os temas já tratados nos podcasts, embora poderia de maneira mais aprofundada, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Esse curso vai ser voltado para o livro A Nova Ciência da Política, de Eric Voegelin. Eric Voegelin promoveu uma revolução nos estudos da ciência política, e qualquer um que se preze, que deseja comentar política num nível sério, num nível científico, deveria se debruçar sobre este livro e sobre a obra do Eric Voegelin. Então esse curso vai ser um curso voltado para uma leitura do livro A Nova Ciência da Política. Mais detalhes em breve. Fiquem atentos às novidades, gente. Haverá muita coisa boa por vir para vocês que nos ouvem via Oliver Talk. Voltando ao discurso do Ernesto Araújo, eu gostaria de comentar, isso eu senti que foi um dos aspectos que a imprensa mais destacou do discurso do Ernesto Araújo, com conotação negativa, evidentemente. Foi uma coisa muito engraçada, que durante o CIPEC eu fiquei circulando em vários lugares, em vários lugares da plateia, e teve um determinado momento que eu fiquei próximo da parte da imprensa. E foi muito engraçado, porque eu tinha lá 10 jornalistas. Um estava escrevendo no notebook, o outro estava de fone de ouvido, o outro estava mexendo no celular. Eu não vi nenhum deles prestando atenção nas palestras. Então lá nesse setor de imprensa eu tinha a impressão que nenhum deles estava prestando atenção. E na hora eu mesmo fotografei, tuitei, falei, olha, amanhã é esse pessoal que vai dizer que entendeu tudo dos discursos dos ministros e dos demais palestrantes do CIPEC, Mas enfim, a imprensa destacou muito da fala do Ernesto o fato dele eleger o climatismo aí como um dos principais inimigos a ser combatido por conservadores, junto com o politicamente correto, junto com o racialismo, junto com a ideologia de gênero. E ele disse uma frase que eu achei bastante interessante, em que ele diz o seguinte: o climatismo está para a mudança climática como o globalismo está para a globalização. Então, ou seja, muita gente gosta de confundir as duas coisas para que se venda uma para se aceitar a outra. Então, evidentemente que existe um fenômeno chamado mudança climática. E evidentemente que esse fenômeno existiu ao longo de toda a vida, entre aspas, do planeta Terra. O clima sempre mudou, sempre vai mudar e vai continuar mudando sempre, porque isso é da própria natureza do clima. Claro que essas mudanças precisam ser estudadas, precisam ser medidas, precisam ser averiguadas, mas você saltar disso para um histerismo ambientalista e a necessidade de se destruir a economia de países em nome de salvar o planeta, porque senão a gente vai morrer amanhã, uma coisa de natureza apocalíptica, isso é o climatismo. Então os caras querem vender climatismo com roupa de mudança climática. Da mesma maneira que quando se discute globalismo, os caras querem falar, muitas vezes até mesmo liberais, querem falar, olha, não, mas isso é só globalização. Quando na verdade é um pacote mais amplo e que vem com outras ideias aí tenebrosas e perversas em conjunto. O ministro Ernesto também falou um pouquinho sobre a questão da liberdade na internet. Eu nem ia mencionar esse aspecto do discurso, mas como essa semana aí foi a semana da CPMI das fake news, uma clara tentativa de controle da circulação de informação na internet e do espalhar-se de teorias da conspiração sobre milícias virtuais e blogueiros de crachá, etc. Acredito que essa menção vale a pena, O ministro deixou muito claro que ele defende a total e irrestrita liberdade de expressão na internet. Isso é um ponto muito importante. E por fim, enquanto destaques aqui do discurso do ministro Ernesto, ele teve uma fala que eu acho que é importante e que pode passar batida até mesmo por aqueles mais alinhados conosco, em que ele diz o seguinte, que o globalismo é hoje o atual substituto do comunismo. Isso pode passar batido aos olhos de muita gente. Porém, se a gente avaliar que o brasão da União Soviética, se você observa o brasão da União Soviética, a foice e o martelo, eles não se estendem apenas sobre o território soviético, mas eles se estendem sobre o mundo todo. E no fundo, todo imperialismo
sempre foi globalista, né? Todo império sempre desejou governar, comandar o mundo inteiro. E com o comunismo não era diferente, né? Basta ver que a Rússia tomou conta dos países do leste europeu, transformando-os em seus satélites, e a intenção, sem dúvida nenhuma, era espalhar isso pelo mundo todo. Stalin tinha políticas para o terceiro mundo, para dominar o terceiro mundo, a China e tudo mais. Então, todo o imperialismo acaba sendo globalista, e o comunismo já era globalista num certo sentido, no sentido de querer estender uma dominância global completa. O comunismo clássico já era globalista, num certo sentido. Hoje a gente não tem o comunismo no seu sentido estritamente clássico, mas a gente tem forças globalistas movidas por interesses anticapitalistas contra o Estado-nação. Então, na verdade, o globalismo nada mais é do que a versão repaginada dos desejos aí nem tão ocultos assim, o que passa é despercebido pelos olhos das pessoas, os desejos ocultos do comunismo. Então é basicamente isso. Esses foram alguns destaques do discurso do ministro Ernesto, que está de parabéns, é um dos meus ministros favoritos, é o que o pessoal chama da ala ideológica, que é um apelido que eu acho muito engraçado, porque como se existisse em política algo que não seja ideológico, né? No sentido de posicionamento. Claro, o conservadorismo, enquanto teoria filosófica, se propõe a ser não ideológico. Mas quando você fala da política do dia a dia é posicionamento. E o posicionamento sempre vai estar fundado em ideologia num certo sentido. Num sentido mais brando aí, pelo menos, né? Então, na verdade, o que tem no ministro Ernesto e em outros é posicionamento. Posicionamento que desagrada certos grupos e esses grupos gostariam que esses posicionamentos não existissem. E aí eles falam que é a ala ideológica, como se a ala militar também não fosse ideológica. Pois bem, é o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. Esse foi um podcast sobre o discurso do ministro Ernesto Araújo no CPAC e algumas novidades futuras a respeito do Oliver Talk. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André As Barreto no Facebook e Twitter. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.